Terra de rio e de mar, bordejando o Douro, ponto de partida e chegada de ambiciosas empresas, Vila Nova de Gaia não podia ficar indiferente ao ciclo comemorativo do nascimento do infante Dom Henrique. A regata Infante 94 foi o expoente máximo das comemorações henriquinas, trazendo até à bacia do Douro os maiores veleiros do mundo, participantes na Cutty-Sark Tall Ships Race, Prince Henry Memorial. O município de Vila Nova de Gaia, através da sua Câmara Municipal, associou-se ao esforço da Aporvela e da Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos, colaborando conjuntamente com outras instituições para a concretização do sonho. A regata Infante 94 transformou-se numa autêntica festa. Esta reportagem mostra a festa que foi a regata do Infante em 1994, em Vila Nova de Gaia. Tratou-se da celebração do 6º centenário do nascimento de um dos portugueses mais ilustres da história de Portugal, o infante Dom Henrique, que nasceu do outro lado do rio, numa casa que tem o seu nome. Nesta atividade, que foi organizada pela Aprovela, com o apoio da Confraria de Massarelos, com o apoio total de caráter logístico e financeiro da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, foi uma das festas maiores que se verificou no Concelho de Gaia. Nelas estiveram envolvidas as instituições culturais, recreativas de Vila Nova de Gaia, que tiveram muita honra em dar a sua presença a esta atividade. Na qualidade de vereador do Pelouro da Cultura e Educação à época, agreguei uma equipa com os meus colaboradores mais próximos que prepararam toda a atividade que correspondia à Câmara Municipal de desenvolver. Esta reportagem mostra que valeu a pena ver aquela festa, ver as pessoas a virem todos os dias, aos milhares, para a Ribeira de Gaia, para estarem, não só para estarem presentes, mas também para comungarem desta festa, que era também delas. E foi exatamente no sítio onde se construíram as primeiras caravelas, um pouco mais acima. E foi o local correto para que isto acontecesse. Tenho muita honra em ter participado nesta atividade. Aos vários agentes que aqui tiveram a dita de ver entrar os barcos de várias partes do mundo, que emolduraram o Rio Douro, que foi um autêntico rio de festa, rio de alegria, rio de amizade dos diferentes marinheiros que congregavam as tripulações das diferentes embarcações. Posto isto, eu creio que Vila Nova de Gaia pode orgulhar-se deste momento, que foi dos mais importantes da sua história recente. Espero que aqueles que lá não estiveram possam agora rever-se nisso e ter orgulho em... Festejou-se o infante, o mar e os descobrimentos, festejou-se Portugal. Em tempo celebrativo do Navegador, a exposição O Céu e a Terra evocou os programas científicos produzidos por uma pleia de homens de saber, através de um olhar sobre esta mostra bibliográfica e iconográfica selecionada nos fundos dos séculos XVI e XVII da Biblioteca Central da Marinha. A exposição O Céu e a Terra marcou o arranque para uma semana alucinante, com milhares de pessoas a acorrerem ao Douro, transformando-o no Rio do Infante. Que esta exposição que hoje aqui abrimos, com o nome O Céu e a Terra, representa uma grande abertura do município de Vila Nova de Gaia ao passado, ao presente e, sobretudo, perspectivando o futuro desta cidade e desta gente. Queremos, uma vez mais, e a terminar, agradecer à Marinha, dizer que estamos disponíveis e agradecer muito o facto de nos ter cedido grande parte do material, que estamos inteiramente receptivos para tudo aquilo que for possível aqui organizar. Muito obrigado e sejam bem-vindos sempre ao município de Vila Nova de Gaia. Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, meus senhores, meus senhores. Este grande festival náutico que se vai realizar aqui em Vila Nova de Gaia e nos restantes municípios vizinhos
desmonta a Marinha, porque a divulgação das coisas do mar é-nos particularmente importante. E por isso a Marinha naturalmente se sentiu muitíssimo honrada com o convite que lhe foi formulado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. A Biblioteca Central da Marinha tem fundos antigos muito consideráveis e nós resolvemos promover aqui esta exposição com esses fundos, pretendendo criar um ambiente científico que rodearam os descobrimentos portugueses. É esta exposição que nós em breve iremos inaugurar. Muito obrigado por esta oportunidade que deu à Marinha de estar presente aqui no nosso tempo. Muito obrigado. Espetáculo mediático, o cortejo cívico de homenagem a Henrique, o Navegador, trouxe para as ruas de Gaia dezenas de milhares de pessoas que presenciaram o desfile, desde os passos do Conselho até ao Parque de Exposições, transformado na Cidade do Infante. Uma mostra do dia-a-dia de Vila Nova de Gaia e das suas potencialidades, sejam elas económicas ou recreativas, e simultaneamente a tentativa de fazer reviver a época do Infante, foi a imagem que ficou do cortejo. O Presidente da Câmara encabeçava a representação da autarquia, seguida pelos membros da Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos, liderados pelo seu juiz provedor. Dos escoteiros aos mariantes, dos bombeiros às instituições públicas e privadas, passando pelas associações culturais, recreativas e desportivas, todos desfilaram por Gaia e pelo Infante.
avante na Rota do Rabelo e ao som dos cantares das gentes gaienses, seguidos do rufar dos tambores, iniciava-se a cerimónia oficial. Vamos dar início às comemorações nesta regata em 194, dando a palavra ao excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Sr. José Heitor Meireles Carvalheiras. Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa, Dr. Fernando Nogueira, Sr. Ministro do Planeamento e Ordenamento do Território, Sr. Juiz Corredor da Confraria de Porto Santo de Massaranhos, Excelentíssimo Presidente do Conselho de Administração da APDL, representantes das instituições conselheiras, senhoras e senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Os homens e as comunidades dignificam-se sempre que assumem com inovação as misérias e grandezas da sua história. Se de alguns momentos da nossa vida coletiva temos motivos para lamentações, outros há como o que estamos a comemorar e a viver, que é gratificante celebrar. E este é um local ajustado para esse ciclo comemorativo. Daqui e deste lado do rio, a algumas dezenas de metros do ponto em que nos encontramos, foram avaliados os materiais e dadas as formas ajustadas e definitivas às caravelas que em Ceuta abriram as portas a novos mundos e ao diálogo duradouro com outras culturas e com outras gentes. Acresce um fato significativo também de ter sido no Coral Régio otorgado em 1255, em esta terra, que surgiu pela primeira vez o termo caravela, designação emblemática do espaço e do cenário abrigadores do sonho dos portugueses do 400. Minhas senhoras e meus senhores, bem-ajam pela contribuição prestada, pelo entusiasmo evidenciado, pelo rigor do trabalho desenvolvido, que permitem a asseguração merecida e ajustada à dignidade e dimensão universal e intemporal de Henrique, o navegador. Está perante Vossas Excelências, minhas senhoras e meus senhores, um simples cidadão que a única coisa que, por a razão por que usa esta capa, é de uma humilde e pobre freguesia desta cidade, em Massarelas, a freguesia das Almas, que só tem um privilégio. Existe nesta cidade há 600 anos e tem uma história heroica de nobreza de servir. Feito isto, eu diria o que é que me parece indispensável. As comemorações henriquinas têm hoje uma expressão importante. Saem do academismo necessário, mas entram na via popular. A presença de todos nestas ruas, nesta cidade, neste país, indica que as comemorações são de nós e de vós, são de todos. E se ontem foi um sonho fazer isto, e os senhores sabem, agora temos que sonhar mais alto, mas muito mais alto. É que se vocês quiserem, o sonho será uma realidade. E o que será o sonho? É que este lago triste que hoje, por uns dias, é uma fonte de vida, tem que ser uma espécie de ranal de uma autoestrada que nos liga ao mar. Porque o mar é que nos uniu, o mar é que nos deu o futuro, o mar é que nos dá a esperança. E se nesta linguagem simples eu traduzir o que sinto, isto será uma certeza amanhã. Porque eu, acima de tudo, confio na gente da minha terra, que é muito ampla. Porque esta festa é nacional, esta festa é dos portugueses, esta festa é de todos e não é limitada a Gaia, embora eu lhe agradeça ter começado aqui. Mas ela é, acima de tudo, de Portugal. É isto. Seguidamente, Como membro que sou da Comissão Nacional dos Descobrimentos, há cerca de 4 anos, sonhando com o engenheiro Paulo Balada, pensámos que a passagem do 6º centenário do nascimento do infante Dom Henrique não poderia deixar de ter
uma grande colaboração no mar. E foi assim que conseguimos, nessa altura, que as coisas têm que ser planeadas a tempo, que no calendário internacional das grandes regatas de veleiros fosse incluída a regata do Infante 94 e em inglês a memória do Príncipe Henrique, Prince Henry Memorial. Estes grandes veleiros estão levando a todo o mundo a mensagem de que a gente nova pode encontrar no mar formação de caráter, formação de premonição profissional e, sobretudo, uma formação de fraternidade para saber viver em equipa e saber construir o futuro. É por isso que hoje, ao reunir cerca de 150 jovens que vão representar o nosso país junto dos navios que nos visitam, tive a grande satisfação de verificar que eles vão ser, com certeza, a semente da valorização aqui no Porto, da prática do treino de mar, tal qual como nos séculos passados toda esta ribeira do Porto deu o apoio importante e inconfundível para o lançamento das gestas de descobrimento. Por isso, todas as 3 cidades estão de parabéns e Gaia hoje, sobretudo com esta inauguração, dá uma mostra de vida e de capacidade de olhar certamente para o futuro desta região e do Porto e também do nosso Portugal. Muito obrigado. Senhor Ministro do Planeamento, Senhora Secretária de Estado Adjunto e das Pescas, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Senhor Engenheiro Paulo Balada, Senhor Engenheiro Guimarães do Barro, minhas senhoras e meus senhores, para mim é um grande privilégio, na qualidade de Ministro, mas sobretudo na qualidade de Presidente da Comissão dos Descobrimentos Portugueses, poder partilhar este momento ímpar de confraternização com o povo de Gaia à volta de um dos grandes vultos da história de Portugal, o Infante Dom Henrique, homem nascido do Porto e que levou o nome de Portugal além de fronteiras e o tornou conhecido, trazendo prestígio, autoestima, fama e glória. Para mim, a cultura é um exercício dilutante se não for partilhado pelo povo. E por isso, eu queria felicitar o engenheiro Paulo Balada, que com a sua alma, a sua espiritualidade, o seu sonho, conseguiu transformar estas comemorações do 6º centenário do Infante Dom Henrique numa festa, numa genuína festa popular. Queria também dizer-vos, em termos simples e sem grandes delongas, que ao enfrentar o mundo moderno, o mundo em que toda a gente fala de universalização da comunicação, de mundialização dos problemas, em que se fala da globalização do mercado, há algo da maior relevância, que é nós próprios, cada um de nós, os países, os povos e os Estados, saberem acompanhar esse vento da história, mas ao mesmo tempo saberem manter os fatores de identidade própria. E Portugal é isto, é Gaia, é o Porto, é o Douro, é o nosso povo e nós mais do que nunca temos que saber preservar esta nossa personalidade, o que nos distingue dos outros, para com os outros podermos partilhar o mundo de amanhã. É por isso, com alguma emoção, que me dirijo a todos vós e que estou certo, com o entusiasmo das populações, a regata do Infante será um acontecimento único, que fará reconciliar as autoridades locais, o poder central
e as populações com o dom inspirador de artistas, de criadores, de pintores, de poetas e de escritores, de modo a que nós recuperemos a nossa idiosincrasia, aquilo que somos, e nós, para além de gaenses ou portuenses, acima de tudo, somos portugueses. Viva Portugal! O povo saíra à rua. O ambiente de festa homenageava o infante, homenageava a gesta dos descobrimentos e deixava orgulhosos os gaienses. Não. Temos muita pena, mas para esses deliciosos prazeres terão que ir na casa dele. Alunos das escolas secundárias de Olival e de Canelas recriavam o ambiente medieval de Vila Nova de Gaia. A cidade do Infante, que mobilizara grande parte dos funcionários das oficinas gerais, era visitada pela comitiva ministerial. O trabalho desenvolvido e que mereceu largos elogios dos responsáveis das comemorações e da regata, a todos dignificava. Muito particularmente a recriação da Ribeira de Gaia e Vila Nova do século XV. A cerimónia da abertura solene terminara. Cumpria-se o mar, começando a materializar-se o sonho. Uma semana inesquecível iria iniciar-se. Vila Nova de Gaia podia sentir-se orgulhosa dos seus. A caravela Boa Esperança, ligada afetivamente a Vila Nova de Gaia pelo extraordinário êxito das visitas de estudo dos alunos das escolas do concelho, numa cooperação entre a Câmara, através do Pelouro da Educação e Cultura e a Porvela, fora a primeira a chegar. Porém, o primeiro grande momento foi protagonizado pelo veleiro colombiano Glória. Acho que sim. Ok. Estupefactas, as pessoas aplaudiram os jovens colombianos
que no dizer de um miúdo pareciam gaivotas pousadas nos mastros. A Sagres sulcava finalmente as águas do Rio do Infante sob o olhar embevecido e emocionado de todos. O Douro, votado a décadas de abandono, parecia ter renascido. Caminhava-se para o clímax. Com a chegada da Sagres, iam iniciar-se as formalidades protocolares. No belo edifício da Câmara Municipal de Gaia, iria ter lugar a primeira dessas cerimónias, com a apresentação de cumprimentos por parte dos comandantes dos veleiros participantes no Prince Henry Memorial, Regata Infante 94, ao Presidente e restante variação. Desde tempos imemoriais, uma estrada para o mundo continua a ser hoje ponto de encontro de interesses, de experiências, de troca de culturas e de afirmação de ritmos civilizacionais diversos. Quiseram Vossas Excelências, senhores organizadores e comandantes dos navios, afirmar que é possível e desejável devolver a vida e a animação a este rio, que será cada vez mais o lado da concórdia, da amizade entre as comunidades das duas margens. Os organizadores e participantes neste magnífico evento são, por isso, merecedores da nossa gratidão pelos caminhos que ajudaram a abrir e a percorrer. E desejo, muito sinceramente, que se sintam bem entre nós. Há 600 anos, um homem teve uma ideia. Essa ideia transformou-se em experiência, em risco, em morte, em descoberta. Isso nos orgulhamos. Mas hoje, aqui e agora, há outra nova experiência. O que vos desejo é novas aventuras, imensa alegria para chegarem à felicidade. E mais nada.
I would just very quickly like to say on your behalf how very grateful we are to you, Mr. Mayor, for receiving us in your city. We have not been to this part of Portugal before, and the visit has always been spoken of as a visit to Porto. I'm not quite sure that is correct. And I think maybe it should have been called a visit to Gaia, because that's where most of the ships are, or perhaps even the visit to the River Douro. But certainly most of our ships are in Gaia, and we want a wonderful welcome on this our first day. And I would like to present you, Mr. Mayor, a small token of our appreciation, together with a tie that you can wear to show that you have been a true sail training supporter. Thank you very much. Members of the board, ladies and gentlemen, I promise you I shall be even shorter than my friend Falcon. I don't know if you have noticed that you are with your sailing boats in a river that joins two cities, Porto and Gaia, the two cities that gave the name to our mine and our dear country, Portugal. Porto, Gaia, Portugal. I should like that large sea where you sail, everybody sails through the sea, can join everybody in the only world that is humanity, fraternity, friendship between everybody. This is the way that I think you can give the big example to all humanity. It's mostly this that I want to do. Thank you. A generosidade, a disponibilidade das instituições gaienses e o seu contributo para o bom nome, grandeza e progresso da sua terra vão ser uma constante. Ora uma fanfarra, ora um grupo de folclore, ora uma banda, todos responderão à chamada. Após a cerimónia no Salão Nobre dos Passos do Concelho, seguiu-se o desfile até à Casa Museu Teixeira Lopes, onde decorreu uma recepção oferecida pelo município gaiense. Thank you very much.
Ai que eu quero por ver virar, levantai bem essas pernas, a rapariga não qualquer, levantai bem essas pernas. As comemorações do Infante provocaram grandes transformações na zona ribeirinha de Gaia. A autarquia efetuou o acerto das margens, arranjou os passeios, colocou novas placas toponímicas e substituiu os candeeiros da iluminação da via pública. Porém, a grande alteração está no Parque das Exposições. Aí vamos encontrar a cidade do Infante. A cidade do Infante era uma estrutura constituída por vários pavilhões stands pertencentes a entidades públicas e privadas, dispostas em redor de uma estrutura simbolizando a Cruz de Cristo. O stand da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia estava localizado nas proximidades do núcleo central. Num ambiente de sobriedade, destacava-se um belo cartaz comemorativo do centenário anterior. Reproduções em gesso de peças de grandes autores gaienses, alusivas à temática expansionista, complementavam o espaço. O pavilhão da EDP é constituído por uma miniatura à escala de 1/3 da primeira central elétrica idealizada por Thomas Edison, posta a trabalhar a 4 de setembro de 1882. Refira-se que é a própria miniatura a gerar corrente para a iluminação daquele stand. A cidade medieval, ou mais corretamente a recriação da Ribeira de Gaia e Vila Nova do século XV, com os edifícios, as atividades e os
mesteirais mais característicos dessa época, é um dos pontos mais interessantes. Nesse espaço de recriação medieval, alunos e professores das escolas secundárias de Olival e de Canelas, acompanhados por atores amadores do concelho, bem como de reais artesãos e artífices, exercem várias atividades. Os mesteirais que caracterizaram aqui a época do Infante. As vendedeiras, os ferreiros-ferradores, as vendedeiras de hortaliças e frutas, os padeiros, os estalajadeiros, os frades e as freiras, o cartógrafo, os pescadores, os carpinteiros e calafates, os tanoeiros e os oleiros são alguns dos mesteirais. Ao mesmo tempo que é possível obter, passada pela mão do escrivão, estando presentes o ouvidor e tabelião de Gaia e Vila Nova, uma certidão de privilégio da vizinhança de Vila Nova de Gaia. Isto num espaço em que os edifícios dominantes são as terracenas, o mosteiro do Corpus Christi, a estalagem de Vila Nova, além da Casa do Concelho, enquanto que em Gaia encontramos a Casa do Bento Belo. Se os veleiros atraíram milhares e milhares de visitantes que aguardaram pacientemente a sua vez, a exposição Portugal da Abertura do Mundo constituiu igualmente importante referência. O período noturno foi, porém, o grande momento destas comemorações. As bandas de música, os ranchos folclóricos e as fanfarras transformaram estas noites, complementando o extraordinário espetáculo dos veleiros iluminados e da magnífica iluminação decorativa da Marginal de Gaia.
O navio Escola Sagres e o veleiro colombiano Glória transformaram-se durante estes dias na grande sala de visita das embarcações presentes na regata Infante 94. Um autêntico mar de gente invadiu os veleiros, enquanto que a Sagres homenageava Gaia e o distrito do Porto na pessoa do presidente das comemorações concelhias, vereador do Pelouro da Educação e Cultura e do governador civil do distrito. O grande acontecimento náutico que foi a Prince Henry Memorial teve igualmente o condão de trazer as comemorações henriquinas para o âmbito de cidadão comum, para o coração do povo. Henrique, o navegador, simboliza a gesta descobridora e o espírito inovador. Porém, a epopeia marítima foi uma obra coletiva.
a qual, abrindo novas rotas, dando novos mundos ao mundo, permitiu o contacto entre povos, entre culturas diferentes. Na cidade do Infante, os jovens marinheiros colombianos, com o som da sua música, voltaram a aproximar povos, animando a noite. Dos sons quentes dos ritmos dos mares do sul, ao trinar das guitarras coimbrãs, acompanhando vozes gaienses, passando pelos acordes da banda da Marinha e culminando no ritmo africano na voz do cabo-verdiano Tito Paris, cumpriu-se a gesta quinhentista, pois aproximaram-se povos e culturas.
Mas a apoteose final estava marcada para a noite de fogo e de luz. A noite de sexta-feira, 6 de agosto. O fogo transformou a noite numa noite mágica, inesquecível para os largos milhares de pessoas que presenciaram um espetáculo único. A intensidade e a beleza do fogo, associados à presença dos veleiros iluminados e às dezenas de pequenas embarcações, fizeram acreditar que valera a pena tanto esforço e que materializáramos o sonho. Em poucos dias, o Douro ressurgiu. Tornara-se Rio do Infante, Rio da Esperança. A solidão das águas mortas tinha desaparecido. Ele era a vida, local de encontro, local de sonho, Babel de línguas, de cores, de amores impossíveis. As imagens ficaram e com elas a esperança, mas também a dúvida, a desconfiança. Os homens tinham transformado o Douro. Que não sejam esses mesmos homens os algozes de um destino triste e que não sejam estas imagens a lembrança de um rio adiado. Os muitos milhares que observaram encantados estas noites mágicas jamais lhes perdoarão.